Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, nós damos graças nessa hora, Senhor Deus, porque o Senhor preparou esse momento para estarmos diante de Ti, Senhor, aos Teus pés, aprendendo do Senhor, sendo juntamente, Senhor Deus, edificados, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus, na Tua doutrina, Senhor Deus, porque não queremos fazer as coisas do nosso jeito, Senhor Deus, nós queremos conhecer, Senhor Deus, o Senhor e a Tua maneira, Senhor Deus, de administrar a Tua casa, Senhor Deus, porque a casa é Tua, Senhor Deus. Nós somos Teus, Senhor Deus, e nós estamos sendo edificados para a habitação do Senhor, em Cristo Jesus, Senhor Deus. Então nos ajuda também, Senhor Deus, a cooperarmos nessa edificação, sempre dependendo da Tua graça, Senhor Deus, e não no nosso próprio entendimento, naquilo que nós achamos correto, Senhor Deus, mas naquilo que o Senhor determina para cada um de nós, Senhor Deus. Nos ajuda nessa manhã. Nos colocamos aos Teus pés, Senhor. Amém, Jesus. Eu queria fazer só um pequeno resumo, do que nós vimos na semana passada. Nós continuamos no assunto da plena salvação de Deus. E todos aqui podem levantar a voz e dizer que somos salvos eternamente. Amém? Amém. O Senhor nos salvou eternamente, não tem quem nos arranque da sua mão, Ele não nos lançará fora, Ninguém nos tira da mão do Pai. Nosso coração pode estar em paz com relação a isso, Mas temos que confessar também que o coração do homem ele é carnal. Então muitos não compreendem a graça do Senhor e não compreendem essa salvação porque, mesmo sendo filhos, têm um coração carnal, caminham na carne. Todos nós caminhamos na carne no passado, certo? Quando não éramos do Senhor, caminhávamos no nosso próprio entendimento, na nossa própria força, naquilo que achávamos ser o mais correto para a nossa vida. Não tínhamos os mandamentos do Senhor em nosso coração, não tínhamos a lei do Senhor em nosso coração. Então, o pecado não nos afligia, a nossa consciência. Fazíamos e estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Só que quando nós viemos para o Senhor, nos convertemos, nascemos de novo, não é que nós nos tornamos santinhos sem pecado. O Senhor nos santificou. No nosso espírito nós somos santificados. Mas ainda na nossa conduta, no nosso entendimento, nós trazemos muito da carne para o nosso dia a dia. O Senhor tem nos limpado a cada dia, o Senhor tem nos transformado e nos edificado. Mas ainda há muitos filhos de Deus que têm pensamento na carne. E eu não estou nem falando de pecado, irmãos? Não estou nem dizendo de pecado. Eu estou falando daquela conduta que nós temos de não confiar totalmente na graça de Deus e querermos fazer alguma coisa na nossa própria força. É nesse sentido que eu quero trazer o entendimento para os irmãos. Então, tem muitos irmãos que não compreendem a graça do Senhor. Por quê? Porque querem viver ainda na sua própria força, fazendo alguma coisa para o Senhor sem depender do Senhor. Então, muitos não compreendem e querem cooperar com o Senhor na própria salvação. Mas é o Senhor que fez todo o trabalho, algo que nós não poderíamos fazer. Mas como nós trazemos essa mente do mundo, nós queremos barganhar com o Senhor a nossa salvação. Queremos ter uma troca, Eu não participo em nada. Então a gente traz essa mente de barganha, Foi isso que nós falamos na semana passada, Então, por vivermos dessa maneira, também pensamos que a graça de Deus e a vida eterna em relação a nós estão no mesmo princípio de barganha. Isso se deve, irmãos, a um argumento que muitos trazem para tentar defender que a salvação não é eterna. Qual é o argumento que muitos trazem? Que se você pregar que a salvação é eterna, isso vai levar as pessoas a pecado, a não vigiarem, a ter uma vida desleixada. E nós vimos que isso não é verdade. Nós vimos que
na semana passada que a gente não deve julgar a palavra de Deus pela conduta humana. Deve ser o contrário. A conduta humana que deve ser julgada pela verdade da palavra de Deus. Mas muitos querem trazer a conduta do homem, a experiência do homem, como verdade, em detrimento do que a palavra nos diz como verdade. Não, se você pregar determinado assunto, aquela pessoa não vai ter uma vida responsável diante do Senhor. Se você disser para ela que ela nunca vai perder a salvação dela, ela vai fazer o que ela quiser nesse mundo. Mas a gente não deve julgar a palavra de Deus pela conduta do homem. É o contrário. A conduta do homem que deve ser julgada pela palavra de Deus, né? E existe um desconhecimento, irmãos, com relação a essa salvação, né? A grandeza dessa salvação. Essa salvação que nos foi dada não somente perdoa pecados, mas também nos dá a vida eterna. Não somente nos justifica, mas nos dá o Filho de Deus para habitar em nós. Nós não somente estamos livrados da condenação de Deus, mas o Espírito de Deus vem habitar em nós por meio dessa salvação. Essa salvação nos capacita, irmãos, para vivermos a vida eterna. E essa salvação nos transmite a natureza divina. Olha quanta coisa que essa salvação nos traz, irmãos. Não é somente você, seu pecado foi perdoado e você não vai ser mais condenado, não. O resultado dessa salvação é muito grande. Ela é tremendo. Então, em virtude dessa salvação vir até nós com todo esse peso, irmãos, com toda essa carga positiva, nós, quando somos salvos e transformados pelo Senhor, nós temos um novo desejo dentro de nós. É isso que acontece. Não estou dizendo que nós não iremos pecar, mas vai ser diferente quando nós estávamos no mundo. Quando nós pecamos, sendo do Senhor, nós nos entristecemos, porque nós somos constrangidos por esse amor. O amor do Senhor nos constrange, como nós falamos em 2 Coríntios na semana passada, né? Então, o Senhor, Ele está dentro de nós. E Ele nos proíbe de pecar. É uma proibição que nós temos dentro de nós. Então, nós podemos até pecar, e vamos pecar, irmãos. Mas o Espírito que habita em nós, Ele vai nos constranger. Ele vai nos levar a nos arrepender daquele pecado e nos voltarmos para o Senhor, né? Então, primeira coisa, a pessoa que defende que a salvação não é eterna, ela desconhece a maneira, o processo e desconhece o conteúdo da salvação e o resultado dessa salvação, né? Quanta coisa que nós recebemos, irmãos, com essa salvação. Um novo caráter, uma nova mente, um novo proceder, uma nova força vinda do Senhor, que nós não tínhamos antes. A força do Espírito Santo que habita em nós. O irmão Dino, ele dá um exemplo tremendo, né? Que ele fala que nesse mundo existe a força da gravidade, que puxa tudo para baixo, né? Não adianta, que a força da gravidade vai puxar tudo. Mas existe uma força maior. Ele compara com um foguete. Que o foguete, em virtude do seu combustível, ele consegue romper a força da gravidade e sobe. A força da gravidade não é capaz de segurar esse foguete na terra, irmãos. Assim somos nós, com o Espírito habitando em nós. Há o pecado? Sim, há. Há uma força que nos puxa para essa terra? Há. Mas há o Espírito que habita em nós, que é uma força muito maior do que o pecado e do que esse mundo. E nos leva a vivermos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, graças a Deus que nós conhecemos esse Espírito, conhecemos essa salvação, mas tem muitas pessoas que não conhecem, irmãos, esse assunto, mesmo sendo do Senhor. Já partindo para a palavra, né, no ministrar de hoje, encerrando esse resumo, nós temos que ter entendimento de 3 fatos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor jamais entra em conflito, ela não se contradiz em si mesma. Então, quando uma passagem fala que nós somos salvos eternamente, mas tem outra passagem que aparentemente diz que nós podemos perder a salvação, nós temos que entender que esse assunto deve ser um outro assunto. Não é um assunto de salvação, deve ser uma outra questão, né? Então, nós temos que fazer essa diferença. Segundo, na Bíblia, nós vemos que há genuínos salvos e falsos salvos. Verdadeiros crentes e falsos crentes. Então a gente não pode confundir também uma coisa com outra. Às vezes a palavra está falando de pessoas que são falsos cristãos. Judas mesmo era um falso crente.
era um falso discípulo, né? Pedro fala de falsos profetas. Paulo fala de falsos profetas. Então a gente tem que fazer essa diferença. Será que a palavra está falando de um verdadeiro crente ou de um falso crente? De alguém que está ali como joio no meio do trigo, né? Se a gente não fizer essa diferença e misturar tudo, a gente vai confundir, vai achar que a salvação se perde, né? Em terceiro lugar, nós temos que ver que a palavra fala de disciplina de cristãos na área presente. Então, às vezes, a pessoa lê na palavra uma disciplina do Senhor e acha que aquilo é perda de salvação. E, na verdade, não é. É um tratamento do Senhor com os seus filhos. É o governo do Senhor com relação aos seus filhos. Então, nós temos que discernir essas 4 coisas, irmãos. Existem crentes nominais, existe disciplina de cristãos, existe perda de recompensa no reino, que também é outro assunto que não tem a ver com perda de salvação, e existe punição no reino para os cristãos. Perda de recompensa é uma coisa e punição é uma outra coisa, mas nada disso fala de perda de salvação. Então nós temos que ter isso bem sedimentado na nossa mente e no nosso coração, né? Então vamos lá para o primeiro versículo na palavra que aparentemente fala de perda de salvação. Vamos começar no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 18. E esse é um argumento que muitos usam, irmãos, para dizer que a salvação pode ser perdida, sim. Ezequiel capítulo 18, versículo 24 e 26. Fala assim. Todos acharam? Ezequiel 18, versículo 24 e versículo 26. Ezequiel, depois de Daniel, antes de Daniel. Tá onde, Cátia, ali? Ezequiel 14, 18. 24. Antes. Tá onde agora? Provérbios? Depois. Depois de Provérbios. Eclesiastes. Depois Isaías. Jeremias depois. Ezequiel. Ezequiel 18, versículo 24. Fala assim: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Versículo 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. O que os irmãos acham dessa passagem? Muitos defendem que essa passagem diz que a salvação se perde. Porque o justo, cometendo iniquidade, ele morrerá. O justo se desviou da sua justiça. Cometeu pecado, cometeu coisas abomináveis. Então qual é o juízo de Deus para ele? Certamente morrerá. Essa morte que ele está falando aqui é uma morte de sair desse mundo somente. Uma morte natural. Ele vai ser cortado dessa terra. Terreno. Uma morte terrenal, né? Terrena. É esse que é o contexto dessa passagem, de todo o capítulo 18 de Ezequiel. Morte física. É a morte física, né? Esse é o contexto. Mas por muitos não entenderem essa questão, dizem que isso aqui dá argumento e dá base para dizer que a salvação pode se perder. Porque o justo, se desviando da sua justiça, cometendo abominação, iniquidade, a sentença do Senhor é a morte dele, então perdeu a salvação. Quem morre no pecado, para eles acontece o quê? A palavra fala, morreu no seu pecado. No seu pecado morrerá. Quem morre no pecado, perde salvação, né? Não é assim que muitos entendem? Infelizmente, sim.
Muitos entendem dessa forma, irmãos. Mas qual é o contexto aqui? Existia um provérbio, um dito no povo de Israel, de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Está no versículo 2 do capítulo 18 de Ezequiel. Vamos lá. Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Versículo 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Ou seja, o povo de Israel estava cometendo uma injustiça com o Senhor, dizendo que Deus era injusto. E até trouxeram esse provérbio para falar que os pais comeram uvas verdes, mas os filhos é que embotaram os dentes. O que isso quer dizer? Estavam dizendo que o filho que deveria pagar, que estava pagando pelo pecado dos pais. E que com isso Deus era injusto. Isso não pode acontecer. Os filhos não podem levar os pecados dos pais, mas Deus está fazendo isso. Na visão deles, eles viam que Deus estava fazendo essa injustiça no povo de Israel. Mas o Senhor falou: não, eu não estou fazendo isso não. A percepção de vocês está errada. E ele continua. Versículo 4. Aquele assunto de ontem era assim: eis que todas as almas são minhas. Ele se refere a almas, para falar de pessoas. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Mas a visão do povo de Israel estava equivocada com relação a Deus. Ele estava achando que os filhos estavam pagando o pecado dos pais. Né? Mas o Senhor falou: não é assim não. Versículo 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo do juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá. Diz o Senhor Deus. Eu li do versículo 5 até o versículo 9. 18. 18 do 5 ao 9. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando de conduta. Se o povo se conduzir retamente na justiça do Senhor, né? Não emprestar dinheiro à usura, não cobiçar a mulher do próximo, não comer carne sacrificada a ídolos nos altos, né? Se tiver uma vida justa diante do Senhor, esse homem certamente viverá e não morrerá. E ele fala o seguinte, no versículo 10: e se ele gerar um filho ladrão? E se essa pessoa justa gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas que ele relatou anteriormente, né? Quem é que deve morrer? É o pai ou é o filho? Segundo essa passagem de Ezequiel 18. É o filho, não é o pai que deve morrer? Porque é o filho que está andando na injustiça. Não é o pai. E se esse filho, que é um ladrão, que é um idólatra, que faz tudo de errado diante do Senhor, se esse filho gerar um filho justo no Senhor, esse filho justo que nasceu desse perverso, ele vai pagar o preço dos pecados do pai? Não vai pagar. Cada um vai levar sobre si o seu juízo. É isso que o Senhor está explicando, né? Então, essa passagem, irmãos, fala do governo de Deus. Como Deus trata com o pecado dos seus filhos. Ele extirpa da terra, irmãos.
Por isso que existe muita morte precoce, né? Isso nós vemos não só no Antigo Testamento, irmãos. Mas isso também não fala de perda de salvação. Fala de governo de Deus. E nós devemos também entender o governo de Deus. Nós não devemos confundir o governo de Deus com a graça de Deus. Graça é uma coisa. Salvação por graça é uma coisa. Governo é outra coisa, né? Mas a gente não pode misturar essas duas coisas. Sim. Existe o governo e existe a graça. Em Ezequiel 18, o Senhor está aplicando o seu governo. É o governo dele. Isso não se prende somente ao Antigo Testamento. Isso vem para o Novo. Quando o Senhor fala assim, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Isso é governo, irmãos. É governo. Né? A gente tem que fazer essa diferença. Somos do Senhor? Somos. Mas se plantarmos algo, irmãos, vamos colher esse algo. A graça do Senhor não vai nos livrar de plantar batata e colher cenoura. Não vai. A graça do Senhor não faz isso. Isso tem a ver com o governo do Senhor. Né? Então, a alma que pecar, essa morrerá. Fisicamente. Não eternamente. Porque se somos do Senhor, já temos a vida eterna. Então, essas questões, irmãos, falam respeito ao governo de Deus. Né? É uma questão de existência física, em vez de salvação espiritual. Não devemos misturar os assuntos na palavra. Temos que ter esse discernimento, né? A alma que pecar, se morrerá. Se o justo se desviar da sua justiça e começar a cometer iniquidade, esse certamente morrerá. Ah, então perdeu salvação. Não é assim. Não confundamos os assuntos. Irmão, e essa alma não, porque nós somos um ser passivo, né? Corpo, alma e espírito. Na Bíblia fala para onde que volta o espírito, né? Ah, era assim, assunto de ontem. E a carne volta para a terra, né? Volta a terra. E mas não fala onde que vai essa alma, morre, essa alma não quer o quê? Porque a gente é um ser passivo. Sim. Aí como é que fica essa? A alma que morre, ela vai para o lugar dos mortos. Lembra de Samuel quando morreu? E Saul foi lá consultar a pitonisa? E a alma dele subiu do Hades. Lembra? A alma dele estava no lugar dos mortos. Estava no Hades, que é o lugar dos mortos. No Antigo Testamento a palavra se chamava Sheol, no hebraico, que é a mesma palavra do grego, Hades, no Novo Testamento. Mas é o mesmo lugar, é a mesma coisa. Então a alma dos que morrem vão para o Hades, que é o lugar dos mortos. E no Hades não é somente um lugar. Lá tem várias partições no Hades. No Hades existe o paraíso, que é o lugar para onde Lázaro foi, que morreu no Senhor. O ladrão da cruz foi no paraíso, que está no lugar dos mortos, que é o seio de Abraão. E existe um lugar de tormento também no Hades. Tudo isso é no Hades. Para onde o rico foi e estava em tormento lá. Lembra que o Senhor falou? Lázaro e rico. Todos estavam no lugar dos mortos. A alma deles estava lá. O corpo fica na terra, a alma vai para o lugar dos mortos e o espírito volta a Deus que o deu. E nesse lugar nós temos consciência, tá? Nós não estamos dormindo. Todos que vão para lá têm consciência, não do que acontece nessa esfera, nesse ambiente terrenal aqui. Mas lá onde eles estão, eles têm consciência do que está acontecendo lá. Como nós não temos consciência do que acontece no mundo dos mortos. Alguém sabe o que acontece lá? O que está acontecendo lá agora? Ninguém sabe. Da mesma maneira, eles, com relação a esse mundo aqui. Eles não sabem o que está acontecendo aqui. Eles sabem que existem pessoas, que deixaram pessoas aqui, mas o que está acontecendo aqui eles não sabem. Mesma coisa nós não sabemos o que está acontecendo lá. São ambientes e esferas diferentes. Né? Dimensões diferentes. Como eles voltar para avisar nada a ninguém. Só se for com a permissão do Senhor, né? O próprio Rio fala assim, ele fala assim, o Senhor manda Lázaro, alguém lá, né? Avisar os parentes, né? Para que não venham para cá. Então só quem o Senhor permite. É só quem ele permite, porque Samuel voltou, né? Um morto por si próprio ele não está. Mas o Senhor dá uma resposta também. Oi? Como vai pedido, o Senhor Mas dá. Samuel que voltou, ali foi Samuel? Ele falou. Samuel, a palavra diz que foi Samuel. O Senhor dá uma resposta. Não foi um espírito enganoso, não foi demônio, não foi nada. Foi Samuel que voltou. Porque o que a gente sempre ouve dizer é que aquilo foi um demônio, né? Mas não foi. Foi um espírito enganoso que se passou por Samuel. Minha esposa Foi a alma ficou de 10 Samuel. anos meditando nessa palavra. Sim. Em pouco tempo o Senhor revelou ela. Com os irmãos no Senhor, o Senhor falou assim para ela depois, né? Até terminado, a gente começou,
o Senhor que pode fazer todas as coisas. Sim. E ele fazia, ele usava aquilo. Ele permitiu. Né? Então vamos voltar aqui, avançar no tema, no assunto. Governo de Deus. Não confundir com graça, com vida eterna. Ah, mas isso aí está só no Antigo Testamento. Isso aí morreu, está lá atrás, foi para os judeus. Irmãos, acham isso? E hoje não existe governo de Deus sobre a sua igreja, sobre os santos, sobre seus filhos? Sim. Lembremos de quem, irmãos? Dá um exemplo aí. Na igreja, do governo de Deus. Alguém? Desse mesmo fato, se o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, morrerá. Ananias e Safira. Governo de Deus. Né? Mentiram ao Espírito Santo. Deram parte da propriedade, dizendo que estavam dando tudo. Caíram ali aos pés dos apóstolos aí, mortos, os dois. Primeiro o marido. Depois veio a esposa, caiu também. Mas eles morreram porque ele desviou, é isso? Porque mentiram ao Espírito Santo. Né? A morte deles ali foi um julgamento do Senhor. Eles perderam a vida física. Eles não perderam salvação. Né? Foi um juízo. Governo de Deus. Não tem a ver com perda de salvação. Tem a ver simplesmente com o julgamento do Senhor com relação à sua casa, né? Aos seus, aos que são seus. Porque iniquidade, irmãos, pecado, o mundo está repleto. Mas a gente não vê o Senhor fulminando todo mundo. Né? Não está fulminando todo mundo vai morrer, não. Mas com os seus, assim como ele fez em Ezequiel 18, com o povo de Israel, com aqueles que são seus, irmãos, o negócio é mais estreito. Com aqueles que são do Senhor. A gente tem que ter ciência disso. Nós que somos do Senhor, o Senhor ele vai tratar conosco de forma diferente com que ele trata no mundo. O mundo já está condenado. Né? Tem uma passagem lá em Pedro que fala isso, né? Que o julgamento começa pela casa de Deus. Se não me engano, Hebreus também fala que o Senhor castiga para que não se perca com o mundo. Sim, isso. O santo, né? Os crentes. Lembra daquela passagem? A gente vê que Pedro ele fez muita coisa, ele falava muito, né? Nessa passagem que você citou aí agora, logo em seguida ele falou o quê? Senhor, não vai para a cruz não. Se preserva aí não, que isso? Aí o que o Senhor fala para ele? Arreda Satanás. Para trás de mim, Satanás. Então a gente sabe como Pedro era, né? Assim, ele era impulsivo, falava. De maneira nenhuma te abandonarei, vou com o Senhor até a morte, que não sei o quê. Então a gente vê essa conduta de Pedro. E em virtude dessa conduta, o que aconteceu? Satanás pediu para peneirar Pedro. Isso é governo de Deus. Satanás olhou, porque Satanás comparece diante de Deus. E se nós abrirmos brechas em nossa vida, na nossa conduta, Satanás ele pode ter interferência na nossa vida, diante do Senhor, com a permissão do Senhor, claro. O maligno não nos toca, mas se o Senhor permitir, ele vai tocar, por permissão do Senhor. Satanás não pode fazer nada da vontade dele com os santos do Senhor, nada. Mas Satanás pediu para peneirar Pedro, em virtude dessa conduta dele, né? Mas o Senhor rogou por Pedro, para que a fé dele fosse fortalecida, né? Então isso também tem a ver com o governo de Deus. Deus não permitiu que Satanás peneirasse Pedro, apesar da conduta dele, né? Porque o Senhor ainda estava trabalhando na vida dele, para que a fé dele não desvanecesse, né? Um outro exemplo, irmãos, de que acontece essa questão do governo de Deus na casa de Deus, está lá em 1 Coríntios, capítulo... Não precisa abrir, não. 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele fala de quê? Da mesa do Senhor, da ceia. Os irmãos vão lembrar da passagem que ele fala que existem muitos doentes e não são poucos os que dormem. Por quê? Porque tocam no pão sem discernir o corpo de Cristo. Né? Então ele fala, por vocês não discernirem o corpo, tocarem de modo indevido, de forma inadequada, por isso que tem muitos doentes entre vós, e não são poucos os que dormem. A gente falou ontem que o dormir, na Bíblia, se refere à morte dos santos, né? Dos filhos. Sempre quando a palavra fala de dormir, fala da morte dos que são filhos de Deus. Não é ser ceifado. Ceifado é por
é ser ceifado dessa terra, né? Não, viu também do ímpio, né? Você fala que você é do ímpio. Nós dormimos, né? Nós dormimos no Senhor. Eles morrem literalmente, né? Nós dormimos no Senhor. Então, pelos filhos de Deus, pelos irmãos, muitas vezes tocarem de forma indevida na mesa, não discernindo o corpo, né? Existem muitos doentes e não são poucos os que morrem. Então esse governo de Deus continua ainda atuando, irmãos, nos dias de hoje. Por isso que muitos morrem prematuramente. Claro que nós não devemos julgar essas coisas, né? O julgamento cabe ao Senhor. Mas nós devemos saber que essas coisas acontecem. Nós não devemos julgar, irmão morreu prematuramente, é porque estava em pecado, é porque isso, aquilo. Isso não cabe a nós julgar dessa forma. Se não Estevão morreu logo de cara. Se não Estevão morreu cedo, entendeu? Não é assim. João Batista, ele morreu de morte violenta, degolado. Mas que existe esse fato de morte prematura em virtude do governo de Deus, a perda da vida física existe. A gente não pode esconder esse fato. Essas coisas existem, né? E a gente vê exemplo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Então essa foi a primeira passagem, que eu creio que deu para esclarecer, que não fala de perda de salvação, fala de morte física, né? De Ezequiel, capítulo 18, versículo 24 e versículo 26. Vamos entrar só em mais uma passagem hoje, irmãos. Tem muitas passagens, mas somente mais uma. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Muitos tomam essa passagem dizendo que, não, essa passagem aqui, irmão, está falando de perda de salvação. Vamos compreender, né, o que diz a passagem de Gálatas, capítulo 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então o irmão vai e fala, não, aqui, irmão, está provado aqui, ó. O irmão que se desliga, que decai da graça, perdeu a salvação. Decaiu da graça, né? É uma passagem difícil, irmãos, né? Muitos não conseguem explicar o que é esse decair da graça. O que a gente pensa, né? A gente é salvo pela graça, né? Se nós decairmos da graça, acabou tudo. Perdeu a salvação. Não é isso que muitos pensam? Então, qual é o contexto da epístola aos Gálatas? Nós temos que entender todo o contexto da carta que foi escrita, né? Para chegarmos no capítulo 5, versículo 4, e entendermos o que Paulo está falando. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. O que Paulo está querendo dizer com isso? Qual é o contexto da epístola aos Gálatas? Paulo diz que recebeu o evangelho do próprio Deus. Não recebeu de homem nenhum. E que se alguém vier pregando um outro evangelho, diferente daquele que ele pregou, seja anjo, seja ele mesmo, seja o quê? Seja anátema. Por quê? Porque existiam alguns pregando um evangelho diferente. O evangelho pela metade. Digamos assim, a primeira parte do evangelho, eles concordavam, pregavam certo, ou seja, nós somos salvos pela graça. Mas os que são salvos pela graça, aí já vem a parte falsa, a parte enganosa do que estava sendo pregado. Os que são salvos pela graça também têm que guardar a lei. Porque só a graça em Cristo não basta. Você tem que ser salvo pela graça, mas também tem que guardar toda a lei. Você tem que se circuncidar. Se você não se circuncidar, só a graça do Senhor não basta para te salvar. Então, esse era o evangelho que estava sendo pregado por falsos profetas, falsos mestres, que estavam enganando o povo. E o povo estava indo segundo eles. Então, o que Paulo fala aqui no capítulo 1? Vamos aqui, capítulo 1 de Gálatas. Versículo 6. Vamos entender o contexto, irmãos. O que Paulo fala no versículo 6, capítulo 1 de Gálatas? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo
para outro evangelho. Paulo estava abismado, ele estava impressionado, ele estava admirado de que tão rápido os Gálatas, que era uma região, né, do Império Romano, estava passando tão rápido da graça de Cristo para um outro evangelho que estava sendo pregado. Então o evangelho da graça ele foi pregado aos Gálatas, mas alguns falsos mestres estavam acrescentando fermento nesse evangelho. Estavam desviando o povo da graça de Deus. E nós temos que entender, irmãos, o que é graça. Não sei se foi na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, nós fizemos uma pergunta para os irmãos que estavam na quarta-feira, não sei se vão lembrar. O que é crescer em graça, irmãos? Crescer na graça é o que, Malvino? Depender. É crescer na dependência do Senhor. Isso é crescer em graça. Quanto mais você caminha com o Senhor, mais você depende dele. Nós não dependemos do Senhor na nossa salvação? Ou fizemos alguma coisa? Sim. Dependência dele. Mas o que os Gálatas estavam fazendo? Estavam saindo dessa dependência. Não estavam crescendo nessa dependência. Não estavam crescendo na graça. Estavam decaindo da graça. Né? Então Paulo estava abismado, estava admirado. Admiro que vocês tão depressa estão deixando a graça que vocês foram chamados. E estão entrando, estão caminhando segundo um outro evangelho. E que evangelho era esse que estava sendo pregado? Não, você tem que fazer. Irmãos, a graça do Senhor não serve só para nos salvar. Ela serve também para nós crescermos em vida em Cristo. Se nós dependemos da graça somente para a nossa salvação, e o restante da nossa vida cristã é o nosso braço, irmãos? É a nossa força? É o nosso entendimento? É você se circuncidar? É você guardar sábado? É você cooperar com o Senhor na sua salvação? Não, o Senhor fez 99%, mas eu tenho que fazer 1%. Você decaiu da graça. Não é só no começo da salvação, que você converteu, a graça me salvou e agora o negócio está nos meus ombros. Não. No capítulo 2 de Gálatas, o que aconteceu, irmãos? Até Pedro foi advertido. Por quê? Porque quando estava só judeu, ele se comportava como judeu. Quando não tinha judeu, ele estava com gentios, ele se comportava como gentil. Quando via judeu ali da parte de Tiago, ele não, dissimulava. Até Pedro entrou nessa, irmãos. Então Paulo teve que advertir Pedro, face a face. Como assim, Pedro? Você está dizendo então que agora os gentios têm que se circuncidar? Você está concordando com isso? Porque quando só tem judeu, você se comporta como judeu. Quando não tem judeu, você quer se comportar como gentil. Então por que você está querendo trazer a ideia de que o gentil tem que se tornar um judeu também? Tem que se circuncidar e guardar toda a lei. Porque se nós queremos guardar um ponto da lei, nós temos que guardar toda a lei. Não adianta querer guardar só a circuncisão. Tem que guardar tudo. E Pedro estava ali dissimulando e Paulo teve que chamar a atenção de Pedro nesse sentido. E no versículo 20, como o irmão Theo trouxe, né, do capítulo 2 de Gálatas, fala o quê? Já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, essa que é a ideia de Paulo, é viver uma vida na dependência do Senhor, crescer em graça. Essa graça não pode ficar parada só no início da nossa carreira cristã. Irmão. O 21 é bem interessante, né? Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Para que Cristo morreu? Somente para nos salvar? E não para ser a nossa vida? Né? Então, estamos entendendo a ideia da carta de Paulo aos Gálatas? Para chegarmos no capítulo 5, né? Os Gálatas estavam sendo enganados. Não é só graça não, irmão. Agora é só força também. Né? E no capítulo 3, o que Paulo fala aqui? Qual é a ideia que ele traz no capítulo 3? Né? Ele traz a ideia de que a promessa é mais valiosa do que a lei. Né? A razão pela qual Deus deu ao homem a lei é para fazer ele
o homem conhecer o seu pecado e se voltar para o Filho de Deus. Esse é o propósito da lei. Levar o homem a reconhecer que é pecaminoso, que não consegue guardar a lei e se voltar para Cristo. A lei só serve para isso, irmãos. Não é que para você guardar toda a lei. A lei não serve para você guardar. Só serve para te levar até Cristo. Esse é o propósito da lei. Porque em Cristo está o que, irmãos? A promessa. A promessa é a promessa que nós queremos alcançar em Cristo. De que Ele é tudo para nós. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa graça. É o novo Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que enviou ao mundo, né? Então esse é o capítulo 3 de Gálatas. A lei serve para nos guiar, para nos conduzir a Cristo, né? Capítulo 4, o que Paulo vai falar de Gálatas? Ele traz aqui duas ideias, né? A de Agar e a de Sara. Sara representa a graça. Agar representa a lei. Ele fala que Agar não pode permanecer. Agar tem que ir embora. Quem permanece é Sara, que é a promessa. A lei tem que ir embora, irmãos. Mesmo se nós formos capazes de guardar a lei, digamos que nós somos perfeitos, somos capazes de guardar a lei. Mesmo assim, a lei tem que ir embora. Agar teve que ir embora com seu filho, porque ela representa a lei. Sara é que ficou, que representa a promessa, representa a graça. Por que isso? Porque Sara podia ter filho, irmãos, na sua natureza, falando de forma física, natural. O Senhor esperou ela chegar até uma determinada idade, irmãos, para eles enxergarem que naturalmente aquele milagre não poderia ser feito. Ou seja, somente o Senhor poderia dar filho a eles, que era o filho da promessa. O homem não participava em nada daquilo. Abraão não participou em nada. Sara não participou em nada. Foi o Senhor que fez esse milagre. Então Sara representa essa graça, essa dependência. Eles não tiveram que depender do Senhor para ter Isaac? Foi totalmente dependência do Senhor. Não só para ter Isaac, mas para criar Isaac, para viver uma vida em Cristo. O irmão leu o Salmo 105, né? Se nós pararmos para pensar em tudo que o irmão leu no Salmo 105. Salmo bem comprido. Vamos parar para pensar. Onde que a graça do Senhor se manifestou no povo de Israel quando eles saíram do Egito? Foi somente nas 10 pragas? Foi somente no sangue colocado nos umbrais da porta e livrou o povo? Foi só no Mar Vermelho se abrindo? Eu acho que é toda a história, né? Toda a história é repleta de graça, irmão. Por isso que fala lá da importância. Como que eles foram sustentados no deserto? Por isso que fala da importância de a gente relembrar toda a história. Sim. É um conjunto de acontecimentos que nós devemos ir passando um para o outro, para a gente não esquecer, em momento algum, de que forma nós chegamos a Cristo. Como que eles foram sustentados no deserto, irmãos? Como? Como que eles foram sustentados no deserto? Milagre. Foi pura graça. Maná caindo do céu, Milagre. nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite, codornizes, água saindo da rocha. É tudo graça. É tudo homem que não consegue fazer. Tudo homem que não consegue fazer. E o Senhor O sustentando. homem não consegue perdoar 70 vezes 7. E o Senhor está sempre falando, não é você, rapaz. Ô cabeça dura, sou eu que vou fazer. Você não consegue, cara. Por isso que no capítulo 4, versículo 19, o que Paulo fala? Lei, né? 4:19. A 19 está assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, Paulo sofria dores de partos pelos Gálatas, por quê? Porque eles estavam saindo de Cristo. Ele sofria essas dores para quê? Para que Cristo fosse formado neles. O que é ser Cristo formado em nós? É nós crescermos em graça, crescermos na dependência do Senhor. Não foi assim que o nosso Senhor viveu nessa terra, irmãos? Totalmente na dependência do Pai, fazendo a vontade do Pai, não fazia sua própria vontade. O quanto que nós temos que morrer. Olha, cada um olhe para si, irmãos, para si mesmo. O quanto que nós não temos que morrer ainda para a nossa maneira de pensar, para a nossa opinião, para a nossa conduta, né, fora do Senhor.
o Senhor vivia uma vida de dependência do Pai. Ali foi uma vida perfeita, irmãos, de dependência do Pai. 100%. E Paulo sofria essas dores de parto, por quê? Os Gálatas estavam indo para um outro evangelho, saindo. E nesse caminho diferente, Cristo não poderia ser formado neles. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. tem que se negar. É a cada dia. É um viver na dependência. Tem que pegar a cruz. E só para esclarecer um negocinho, só para não ficar mal entendido. Não é que nós não devamos fazer nada, não é isso. Ah, vou ficar quieto aqui na minha cadeira, o Senhor faz tudo por graça, eu não faço nada. Não é isso. Não é isso que está sendo falado, não é isso que está sendo ensinado. Tudo que nós vamos fazer, que nós temos que fazer coisas, nós temos responsabilidades, mas esse fazer tem que ser dependente da graça do Senhor. Essa que é a questão, irmãos. Paulo fala, né? Fui perseguido, fui isso, fui aquilo, fui naufrágio, porém não eu. Mas Cristo. A graça do Senhor, né? É a graça dele. A gente vai ler esse versículo aí. A gente vai ler esse versículo. Né? Nós temos que fazer muitas coisas, muitas. Mas o que nós temos que fazer? É aquilo que eu acho que é certo? É aquilo que eu acho que vai dar certo na casa de Deus? Paulo também queria fazer muita coisa, e fez muita coisa, né? Determinada vez, Paulo queria promulgar, pregar o evangelho, porque ele foi chamado para isso, ele tinha que fazer isso, mas o Espírito Santo impediu. Não, para cá não. É para o outro lado que eu quero que você vá. Mas como ele estava dependente do Espírito, dependente do Senhor, ele pôde escutar e se submeter. Né? Aí Paulo vem aqui aos Gálatas. Como que ele começa o capítulo 5 de Gálatas? Para a liberdade foi que Cristo... É assim que ele começa. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer. Na minha está assim, exortação a conservar a liberdade cristã. Conservar, né? Permanecer. Não é somente no início da carreira, é a vida toda, irmãos, dependente do Senhor, da sua graça. E não vos dobreis novamente o jugo de escravidão da lei, né? Então a gente está chegando na passagem, né? Controversa, né? Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você quer guardar um ponto da lei? Tem que guardar tudo. Né? É isso que a palavra nos diz. Não adianta você querer guardar um ponto. Tem que ser perfeito. Não adianta querer guardar 50% da lei, um ponto da lei. Né? Você não vai se justificar pela lei que você guarda. Né? Mas os Gálatas estavam querendo voltar a guardar a lei. Somar com a graça de Cristo a lei, a guarda da lei. E essas coisas não podem ser somadas. Ou é graça ou não é nada, irmãos. Cristo tem que ser tudo em nós. Versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Então nós entendemos o contexto para Paulo chegar até aqui e falar que da graça eles decaíram. Por quê? Porque eles não estavam querendo mais depender do Senhor. Estavam querendo depender da sua força em guardar a lei. Estavam querendo se justificar no seu entendimento e na sua força. Ou seja, decaíram da graça, se afastaram da graça. A graça que os salvou. Ela não tinha mais eficácia na vida dos Gálatas. O se desligar aqui, o decair, fala de uma falta de eficácia. A função da graça não estava mais agindo na vida dos Gálatas, porque eles queriam guardar a lei. É como se alguém falasse para nós assim: a gente sabe que o irmão é cristão, que ele é salvo, nasceu de novo, mas ele escutou uma ministração que agora tem que guardar o sábado. E que se ele não guardar o sábado, a salvação dele não está completa. E a gente sabe que é um irmão salvo. O que está acontecendo com esse irmão? Ele está decaindo da graça. Está abandonando a graça. Está querendo caminhar agora com a sua própria força e com o seu próprio entendimento. Da graça decaístes. Não perdeu salvação, mas não depende mais do Senhor. Né? E tem muitos cristãos que vivem assim, irmão.
A igreja está repleta de crentes que decaíram da graça. Está cheia, né? Confiam no Senhor para a sua salvação, mas para a sua vida cristã, para a sua carreira, não caminham dependentes do Senhor, né? Então, Cristo não pode ser expresso pela vida dessas pessoas que decaem da graça. Cristo não cresce, Cristo não aparece. Quem aparece é a própria pessoa, né? Aquilo que eu falava com a Araci ontem, né? Se as pessoas não veem algo diferente em você, se o seu caráter não está sendo transformado, não está sendo mudado, você não está dependendo da graça. Você está querendo viver a vida cristã à sua própria maneira. Se alguém que a Araci não vê há anos, que conhecia a Araci lá atrás, quando ela não era do Senhor, se quando ela se encontra com a Araci hoje, e não fala assim, Araci, tu está diferente, tem alguma coisa diferente em você, você não era assim, pô. Se a pessoa não fala isso, irmãos, a gente tem que se preocupar, né? Se Cristo não está sendo expresso em nós podemos estar decaindo da graça, da dependência do nosso Senhor. Então a questão aqui não é uma questão de receber salvação. Ele está falando da condição de alguém que já é salvo. Só para finalizar, e para exemplificar na Bíblia alguns versículos que falam sobre a questão de depender da graça, irmãos, vamos lá a Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Colossenses 4, 12. Ele fala de Epáfras. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Ele fala de um servo do Senhor que se chamava Epáfras. E Epáfras fazia o quê? Se esforçava. Ou seja, ele fazia algo. Mas como que ele se esforçava, irmãos? Ele se esforçava fazendo o quê? Em oração. O que é oração, irmãos? O que é você orar? Quando nós oramos verdadeiramente ao Senhor, o que nós estamos mostrando para o Senhor? O que é oração? Não é depender de Deus? Não é isso? A oração significa isso, irmãos. Se você acha que não depende do Senhor, você vai orar pouco. A sua vida de oração vai ser escassa, vai ser minguada, né? Agora, quando você reconhece a sua humildade, a sua fraqueza, mais você vai estar aos pés do Senhor em oração, confessando a sua dependência dele. E Epáfras era um desses, que se esforçava continuamente nas orações para que os santos se conservassem perfeitos, plenamente convictos em toda a verdade e vontade do Senhor. Né? Vinha conversando com a Kátia no carro, a Kátia falava exatamente isso, né? Que nós temos que orar por aqueles que nós queremos que estejam no Senhor, que se convertam, que enxerguem o Senhor. É a nossa vida. Oração, dependência do Senhor, para que o Senhor faça a obra na vida desses, né? 2 Timóteo, capítulo 2. Vou correr um pouquinho só para não alongar muito. Qual é a recomendação de Paulo para Timóteo? 2 Timóteo 2:1. Isso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não faça como os Gálatas. Não decaia da graça. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Quanto mais nós avançamos e amadurecemos na vida cristã, irmãos, mais nós temos que nos fortificar na graça. Mais temos que reconhecer que nós nada somos. Tudo vem do Senhor. A nossa suficiência vem do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro 1,13. 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça
que se vós oferece na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça. O quão difícil é nós esperarmos, né, irmãos? Às vezes a gente está com um problema, está com uma dificuldade, a gente quer que o Senhor resolva logo. O que o irmão leu lá? Salmo 105. Por que José passou por toda aquela dificuldade, irmãos? Meu Deus do céu. Né? Para que o Senhor provasse o seu coração, para saber se ele seguiria o Senhor. Para ver se ele dependeria da graça. Simplesmente por isso. Deve depender. Será que ele vai continuar dependendo de mim nessa dificuldade toda? Nessa prisão? Nessas cadeias? Nessa difamação? Né? Então, o Senhor vai fazer isso conosco, irmãos. Mas a gente não consegue, às vezes, esperar na graça. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando nós passamos por circunstâncias de dificuldades e esperamos na graça, o Senhor se revela, irmão. Agora, quando nós lutamos, não aceito isso, eu sou cabeça, não sou cauda, que não sei o quê. Você quer lutar com o Senhor na sua própria força e não depende da graça. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Que possamos louvar o Senhor nas nossas dificuldades, irmãos. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Crescer na graça. Irmãos, saiamos daqui hoje com isso em mente. Vamos para casa? Crescer na graça. Todos os dias crescer na graça. Senhor, dependa do Senhor para tudo. Né? Atos, capítulo 13. Só mais os 2 versículos. Atos 13. Versículo 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e este, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. O que é persuadir, irmãos? É tentar convencer, é insistir. Irmã Célia, persevera na graça de Deus. Kátia, persevera na graça de Deus. Nélio, persevera, irmãos. Insiste, permanece na graça de Deus. Essa era a recomendação, irmão. Eles estavam despedindo, né? Despedindo da sinagoga. Theo, vai para casa, vai com Deus, mas persevera na graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. Às vezes a gente lê essa passagem assim de graça, passa direto, né? 2 Coríntios 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É a graça que basta, irmãos. A graça nos basta. Porque como que o poder de Deus vai crescer em nós? Quando nós nos mostramos fracos para o Senhor. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se nós queremos ser fortes, irmãos, em nós mesmos, o poder do Senhor não vai se aperfeiçoar em nós. Ele cresce em nós quando nós somos fracos. Reconhecemos que somos fracos. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando Paulo enxergou isso, 2 Coríntios 12, 9. Quando Paulo enxergou isso, irmãos, qual foi a reação dele? De boa vontade. Não vou reclamar mais. Se o caminho é esse, Senhor, se o caminho é minha fraqueza, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 9, 8.
2 Coríntios 9, 8. E ele fala no 10, né? Por isso sinto prazer, né? Sinto prazer. Nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias. Vai falar isso para alguém aí. Vai te chamar de louco, né? Sinto prazer, né? Pô. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. A gente só pode superabundar em boa obra, irmãos, se Deus nos fizer abundar em toda a graça. Uma coisa está ligada à outra, né? Porque tendo sempre ampla suficiência, porque em Deus é infinito na sua suficiência para nós, certo? Essa fonte do Senhor para nós é infinita. 2 Coríntios 9, versículo 8. E o último versículo, 1 Coríntios 15, 10. 15, 10. Isso. 2 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não foi esse versículo aí? Não eu. Isso aí. Não, mas ele trabalhou. Trabalhando. Mas não ele. Mas foi a graça de Deus com ele. Porque agora, rapaz, a gente estava falando só, qual o mistério? Qual era o mistério? Isso é um mistério, cara. É um mistério mesmo. Porque o Senhor falou, Cristo em vós. Esperança. Né? Posso ler só esse último aqui? Não, leia. Segunda Tito, caramba. Tito 2, versículo 11. Cara, quando você falou uma coisa aí, vai em paz, né? Você falou para mim, né? Eu lembrei muito desse texto. E quando ele fala aqui, não eu, né? Porque agora é o trabalhar de Cristo em nós. Por isso que é um mistério. Cristo em nós é a esperança da glória. Agora é o Senhor em nós que vai fazer a obra. Por isso que ele falou, não mais eu, mas é Cristo. Olha o que Paulo vai falar agora. Aqui, ó. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. O Tito fala aqui, ó, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Ó, porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Amém. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém. Então, uma exortação do Senhor para nós hoje, porque a graça de Deus se manifestou, e essa graça que é Cristo, se nós deixarmos, Ele vai crescer em nós. Amém. Mas se a gente quiser não negar, né, Resistir, né? Resistir, então isso é um mistério, porque como você falou, ele é uma criança é dependente do pai, totalmente. O problema é que a gente cresce, né? Nós chegamos à idade adulta e a gente acha que pode fazer alguma coisa. Esse é o problema. Por isso que o Senhor falou, irmãos, lá muito claro, que aquele, ele está falando do reino, que aquele que não ser como uma criança não vai para o céu. Não falou isso, não vai reinar, irmão. Aí, uma criança aí, ó. Só reina quem é dependente. Então que o Senhor nos leve a essa dependência do Amém. Senhor. Glória a Deus. Então, finalizando. Glória a Deus. Os Gálatas estavam decaindo da graça.
mas não estavam perdendo a salvação. Isso aí. O decair da graça é deixar de depender do Senhor, né? Não é perder a salvação eternamente. Não é disso que Paulo está falando em Gálatas capítulo 5, versículo 4, né? Então, creio que ficamos aqui entendidos de que nós devemos perseverar na graça de Deus.